Bom, hoje a gente vai ver movimento em 2 e 3 dimensões, usando a notação de vetores e algumas particularidades que a gente não viu nos outros capítulos, né? Então, basicamente, a ideia é juntar o capítulo de vetores com o capítulo de movimento e dar sequência ao conteúdo. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, então, partindo do básico, igual a gente fez da outra vez, é o vetor posição. Lembrando que a gente coloca ele como um vetor que começa na origem e vai até a coordenada da posição. E aí, é exatamente o que a gente vai fazer agora, é usar as coordenadas do vetor posição para escrever ele como vetores unitários. Então, vamos só escrever aqui, vetor posição. E aí, digamos que a gente tem um vetor com as coordenadas menos 2, mais 8 e mais 5. Tá aparecendo uma coordenada a mais aqui, e sim está, porque agora eu vou colocar para vocês em 3 dimensões direto, porque em 2 dimensões vocês estão acostumados, né? X e Y vocês estão acostumados a lidar. Então, a ideia aqui é que a terceira coordenada que está aparecendo é a Z. Então, o que a gente tem, a representação que a gente tem é X e Y normalmente, e uma mais, que é a terceira, que é o Z. Tá? E aí, se a gente lembrar das notações unitárias dos versores que cada um tem, né? Qual que é a direção em X, qual que é a direção em Y e qual que é a direção em Z, o que a gente vai fazer agora é usar todas essas informações para dizer que o nosso vetor posição é composto por menos 2 na direção Y, mais 8 unidades na direção J e mais 5 unidades na direção K. Então, é só isso que precisa ser feito, tá? A gente vai usar as coordenadas e vai colocar em cada uma das suas direções. Aí, eu só vou escrever isso aqui em cima, para vocês terem, né? Então, vamos lá. Usamos as coordenadas da posição para escrever o vetor posição com vetores unitários, né? Com a notação de vetores unitários. Lembrando que quem tem dúvida nesses conceitos, tem um vídeo lá do capítulo 2 explicando um pouquinho dos conceitos de cada um deles, tá? Agora, eu peguei do livro do Halliday, na página 64, a figura 4.1. Só colocar a figura aqui para vocês. Então, é uma figura retirada do livro, né? Vamos só colocar o nome dela aqui. É a figura 4.1 do Halliday. 10ª edição, volume 1, na página 64. Aqui ele está mostrando, ó, se vocês olharem bem os eixos, tem o eixo X, o Y e o Z. E aí aqui ele pegou menos 3 unidades em I, 2 unidades em J e 5 unidades em K. Então, esse vetor que tem aqui é o vetor posição, que eu posso escrever como sendo menos 3 em I, mais 2 em J, mais 5 em K. Percebam que é só usar as medidas em cada uma das direções e colocar o versor correto. E aí, na hora de escrever, sempre cuidar para fazer os eixos seguindo a regra da mão direita. Então, vamos colocar aqui para vocês lembrarem. O X, a gente vai usar o nosso dedão, vai alinhar com o dedão, né, a parte positiva. O Y, a gente vai alinhar com os 4 dedos restantes. E o Z, a gente alinha com
com a palma da mão. E aí, a gente pode girar esses eixos à vontade, desde que siga essa regra. E aí, a representação deles, cuidem bem, ó, que as linhas pontilhadas, elas são sempre paralelas. Então, eu tenho uma linha pontilhada paralela ao eixo X. Vou pintar ela de verdinho para vocês identificarem. Então, essa verde aqui é paralela ao eixo X. Eu tenho uma paralela ao eixo Y, que está em pé. Pintei de azul clarinho, ficou da mesma cor da bolinha. E eu tenho uma paralela ao eixo Z. Então, eu sempre vou determinar a posição, as coordenadas, com retas paralelas. Bom, agora vamos dar uma olhada no vetor deslocamento. O vetor deslocamento, ele vai ser uma diferença entre duas posições, né? Então, ele é uma diferença entre dois vetores. Ele é um ΔR, em que eu tenho uma posição final menos uma posição inicial. E aí, se a gente pegar dois exemplos, né? Vou pegar um exemplo aqui numérico. Se a gente tem uma posição final dada pelo vetor 2i, menos 3j, mais 4k. Tô pegando vetores aleatórios, tá, gente? Só para vocês pegarem como é que eu faço a subtração dos dois vetores. 5i mais 2j menos 3 na direção k. Bom, eu tenho que fazer uma subtração de vetores. Então, eu vou fazer um ΔR, um deslocamento, igual ao final menos o inicial. E eu vou fazer isso, primeiro eu vou copiar, só para vocês não se perderem no vídeo. E depois eu vou fazer isso versor por versor, direção por direção. Sempre que a gente trabalhar com vetores, nós vamos trabalhar direção por direção. Eles são independentes, as direções. E isso vai ser bem útil para a gente nesse capítulo. Então, ó, eu tenho ΔR igual direção I com direção I, a direção J com a direção J, a direção K com a direção K. Então, vai ficar 2 menos 5 na direção I, mais menos 3 menos 2 na direção J, mais 4 menos, cuida que aquele menos ali, ó, não se percam nos sinais, tá? Então, usem os parênteses e as chaves para vocês não se perderem, tá? Aqui no caso eu coloquei um colchete, não coloquei uma chave, né? E aí a gente faz o resultado direção por direção, enfatizando que são independentes. Então, fica menos 3 na direção I, menos 5 na direção J. Aqui, esse menos com menos vai ficar mais, e eu vou somar 4 com 3, mais 7 na direção K. E aí, a gente tem o nosso vetor deslocamento aqui. Então, é só fazer uma subtração em cada uma das direções separadas e colocar o resultado ali. Né? Agora, vamos colocar a forma genérica, né, um resumo, para qualquer número. O que a gente tem é um ΔR, em que eu vou fazer um ΔX na direção I, mais um ΔY na direção J, mais um ΔZ na direção K, certo? Então, a gente faz deltas independentes em cada uma das direções e depois coloca os versores e soma todas elas. E isso vai fechar a parte de subtração de vetores, né, quando eu preciso fazer um deslocamento.